Bom, agora nós vamos ver alguns benefícios do XML. Tá? O XML tem por objetivo trazer flexibilidade e poder às aplicações web. Dentre os benefícios para desenvolvedores e usuários, nós temos os seguintes: buscas mais eficientes, desenvolvimento de aplicações web mais flexíveis. Tá? Isso inclui integração de dados de fontes completamente diferentes, de múltiplas aplicações. Então nós podemos ter aí várias aplicações, cada aplicação com um banco de dados diferentes, com uma fonte de dados diferentes, né? Mas que elas podem se conversar através de arquivos XML. Okay? Computação e manipulação local dos dados, múltiplas formas de visualização e atualização granulares do conteúdo, distribuição dos dados via rede de forma mais comprimida e escalável, e padrões abertos. Bom, então vamos detalhar aqui as buscas mais eficientes. Tá? Os dados em XML podem ser unicamente etiquetados, o que permite que, por exemplo, uma busca por livros seja feita em função do nome do autor. Tá? Sem o XML, é necessário para a aplicação de procura saber como é esquematizado e construído cada banco de dados que armazena os dados de interesse, o que é impossível. Então, o XML aí, esse é um grande benefício do XML. Né? Você não precisa conhecer a estrutura de cada banco de dados que armazena os dados ali. Né? Você tendo esses dados em um arquivo XML, você vai facilitar muito aí a procura por esses dados, né? As buscas por esses dados. Então, o XML permite definir livros por autor, título, assunto e etc. Tá? Isso aí é um exemplo lá de uma livraria. E isso facilita enormemente a busca. Desenvolvimento de aplicações flexíveis para a web. O desenvolvimento de aplicações web em 3 camadas, no caso aí de uma aplicação RIA, né, onde o lado cliente é uma aplicação desktop, tá, é altamente factível com o XML. Os dados XML podem ser distribuídos para as aplicações, objetos ou servidores intermediários para processamento. Esses mesmos dados também podem ser distribuídos para a camada cliente para serem visualizados em um navegador ou qualquer outro cliente que possa ler os arquivos XML. No caso desse cliente, pode ser qualquer tipo de aplicação, né? Tanto uma aplicação web quanto uma aplicação desktop também. Okay? Bom, um exemplo deste benefício seria de uma empresa grande, por exemplo. Né? Uma empresa que tem lá as suas aplicações em servidores de grande porte, tá? Que no caso lá são utilizados a linguagem Natural ou COBOL, por exemplo, tá? Só que essa empresa ela quer mostrar, quer fazer aí uma comunicação com o usuário, né? O usuário precisa acessar os dados que estão armazenados aí nesses servidores de grande porte. Como é que essa empresa vai fazer isso? Vai desenvolver uma aplicação em COBOL para o usuário utilizar? Não é necessário, né? A empresa pode desenvolver uma aplicação web, por exemplo, e essa aplicação web, que no caso pode ser uma aplicação em Java, tá? Ela pode se comunicar com o servidor de grande porte, né? Com a aplicação lá em grande porte, através de arquivos XML. Então esse aí é um dos benefícios do XML. Integração de dados de fontes diferentes. Atualmente, existem dados espalhados em diversos bancos de dados diferentes. O XML permite que tais dados possam ser facilmente combinados. Essa combinação seria feita via software em um servidor intermediário, estando os bancos de dados na extremidade da rede. Os dados poderiam ser distribuídos para outros servidores ou clientes para que fizessem o processamento, a agregação e a distribuição. Isso daí foi contemplado também no exemplo que eu falei aí anteriormente. Bom, computação e manipulação locais.
Os dados XML recebidos por um cliente são analisados e podem ser editados e manipulados de acordo com o interesse do usuário. Tá? Então, eu posso manipular esse arquivo recebido aí pelo servidor localmente. Tá? Ao contrário de somente visualizar os dados, os usuários podem manipulá-los de várias formas. Os recursos disponíveis no Document Object Model, que é o DOM, permitem que os dados sejam manipulados via scripts ou outra linguagem de programação. Tá? Como exemplo aí, nós podemos também manipular esses dados em Java. A separação da interface visual dos dados propriamente ditos permite a criação de aplicações mais poderosas, simples e flexíveis. Um outro benefício do XML são múltiplas formas de visualizar os dados. Tá? Então, os dados recebidos por um usuário podem ser visualizados de diferentes formas, uma vez que o XML define somente os dados e não o visual. Tá? A interpretação visual poderia ser dada de várias maneiras diferentes, de acordo com as aplicações. Os recursos de CSS e XSL permitem essas formas particulares de visualização. Então, o exemplo disso aí é o seguinte: vamos dizer que eu tenho uma aplicação web, eu vou receber um XML com os dados para serem mostrados para o usuário, então eu vou formatar esses dados de acordo ali com a minha aplicação web. Né? Eu vou montar uma página HTML para mostrar esses dados. Agora, por exemplo, se eu tenho uma aplicação desktop, a visualização desses dados já vai ser diferente. Então eu vou pegar esses dados e formatar ali da forma que melhor me convier para a visualização do usuário. Então eu posso obter esses dados e formatar da melhor maneira que eu achar que é melhor. Né? Então vamos lá. Atualizações granulares dos documentos. Os dados podem ser atualizados de forma granular, evitando que uma pequena modificação no conjunto de dados implique na busca do documento inteiro novamente. Tá? Então, dessa forma, somente os elementos modificados seriam enviados pelo servidor para o cliente. O XML também permite que novos dados sejam adicionados aos já existentes, sem a necessidade de reconstrução da página. Então, isso aí já é um grande benefício também do XML, né? Porque ele vai diminuir o tráfego na rede. Okay? Fácil distribuição na web. Assim como o HTML, o XML, por ser um formato baseado em texto aberto, pode ser distribuído via HTTP sem necessidade de modificações nas redes existentes. Um outro benefício também do XML é a compressão. Né? A compressão de documentos XML é fácil devido à natureza repetitiva das tags utilizadas para definir a estrutura dos dados. Então, a necessidade de compressão é dependente da aplicação e da quantidade de dados a serem movidos entre clientes e servidores. Então, ao comprimir os dados em um documento XML, essa compressão será de uma proporção muito grande, né? Pois as tags elas são repetitivas devido à natureza delas. Ok?